Boa noite para você, meu irmão, minha irmã, que está sintonizando a rede Século XXI. Estamos começando ao vivo mais um programa Madrugada de Bênçãos. Sou o Padre Giulio, uma grande alegria chegar até você, a sua casa, sua família nessa terça para quarta-feira, para rezarmos juntos, para formarmos essa grande comunidade de fé, de vida, de oração, aprendendo cada vez mais da palavra de Jesus e colocando em prática, claro, de maneira muito especial, esse mês de julho. Rezamos também por muitos irmãos e irmãs nossas, talvez até você, que esteja aí de férias, né? Muita gente tira um período de férias nesse mês de julho. Também rezamos por esses que têm seu descanso merecido. E nessa semana quero rezar de maneira muito especial por todos os motoristas. Dia 25, quinta-feira, é o dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. Rezar então todos nós motoristas, e também no dia 26, sexta-feira, é dia de São Joaquim Santana, pais de Nossa Senhora, avós de Jesus. Celebramos o dia dos avós. Então vamos rezar por todos os nossos avós, você que é avô, você que é avó, bisavô, bisavó. Vamos rezar por essa vocação bonita também. Aproveito, mando um abraço lá meus pais, seu Rubens e a Doroti, que são avós também, né, já, aí dos meus sobrinhos, a Laura, o Arthur. Então Deus abençoe todos os avós. Queremos rezar por intercessão de São Joaquim e de Santana também, nesta semana de julho que estamos vivendo. E como gosto sempre de fazer, rezar por todos aqueles que fazem aniversário nesta semana também. Você que está completando mais um ano de vida, Deus abençoe você, parabéns, felicidades. Liga pra gente rezar uma vez mais por você, para você partilhar conosco também este momento. E vamos rezar juntos, desde já. Nossas atendentes estão lá para acolher você com todo carinho. Liga para a gente, 0 operadora 19 3871 9620, é o telefone, para você partilhar, falar ao vivo com o padre, partilhar uma graça, um testemunho, para você deixar o seu pedido de oração, que nós vamos rezar uma dezena do terço das mãos ensanguentadas de Jesus, logo mais, e vamos consagrar a sua vida, seus pedidos, a Nossa Senhora Aparecida no momento de consagração. Então ligue para a gente, dê seu pedido de oração, a bênção que você precisa, a graça necessária em sua vida. Entre em contato conosco, você que nos ajuda a fazer a madrugada de bênçãos, participando, partilhando conosco também da sua vida, dos seus pedidos, dos seus agradecimentos também, os seus testemunhos, que são muito importantes para nós e para tantos que nos acompanham. Também estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook. Você pode aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador, na sua Smart TV, pode também nos assistir, né? Então procura lá nosso Facebook, Madrugada de Bênçãos, vai curtir, enviar o seu pedido de oração para a gente. Nós rezamos por todos os pedidos que estão também no Facebook e logo vamos dizê-los, e compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso, mais pessoas possam rezar conosco também, de maneira muito especial, em lugares, em cidades onde não há o sinal aberto de televisão da Rede Século XXI, também podem nos assistir pela internet, né? Então entre em contato, reze, divulgue, vamos juntos formando essa comunidade de oração, de vida, de testemunho. Nosso tema para a gente rezar hoje, não é? É justamente no Evangelho de São Mateus, no capítulo 12, versículos do 46 ao 50, né? Você faz a vontade de Deus, procura fazer a vontade de Deus na sua vida, na sua história, no seu dia a dia. Ouve a palavra de Deus, escuta com o coração para colocar em prática. Você busca essa experiência de Deus, faz com que a palavra de Deus seja praticada, não é? Não adianta a gente olhar a palavra de Deus simplesmente como uma teoria. A palavra de Deus tem que ser praticada na nossa vida. Se ela for simplesmente uma teoria, ela não serve para nada. Não serve para nada. Como tantas teorias que existem no mundo que não servem para nada. São simplesmente teorias. O Evangelho somente chegou até nós hoje justamente porque ele é praticado. Jesus disse isso lá no Evangelho de São João. Vamos ver isso no lava-pés. Jesus diz assim: dei-vos o exemplo, amai-vos como eu vos amei. O exemplo é importante, não é? O exemplo é importante, é a prática que é importante, não só a teoria. O Evangelho chega-nos, portanto, porque Jesus deu exemplo, Jesus viveu, Jesus praticou. Tantas teorias que ao longo da história ficaram para trás. O Evangelho chegou-nos até hoje, justamente pela vivência, pela sua prática.
E para nós, cristãos católicos, a prática é muito importante. E na Bíblia nós vamos ver justamente isso, né? Diversas vezes por sinal, né? Vamos ver assim quando Jesus diz, eu não vim abolir a lei, né? A lei com L maiúsculo, quer dizer, a palavra de Deus no Antigo Testamento, eu vim dar pleno cumprimento. Jesus não veio apagar nada, mas veio dar cumprimento, tem que se cumprir. Ele não vai negar o que os fariseus ensinavam. O problema não era esse. O problema é que não havia a prática daquilo que os fariseus ensinavam. Eles só ficavam na teoria, precisava chegar à prática. Jesus critica hoje, ele critica isso. E no texto que a gente vai ler agora, proclamar, e eu quero proclamar aqui na palavra de Deus com você, para a gente rezar, esse texto do Evangelho de São Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo 46. Do versículo 46 ao 50, mais ou menos o que a gente pode rezar e meditar sobre isso. Então diz assim, Jesus falava ainda à multidão, quando veio sua mãe e seus irmãos, e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja que interessante a palavra de Jesus. No Evangelho de São Lucas, esse mesmo fato, né? E é interessante destacar uma coisa para a gente aprender também. O Evangelho é sempre um só, a boa notícia. O fato é sempre o mesmo. Entretanto, ele foi escrito de 4 formas diferentes. 4 evangelistas escrevem, mas o Evangelho é sempre o mesmo, né? Não se contradizem, mas se completam um ao outro, que foram escritos em períodos diferentes, em comunidades diferentes, não é? Coletando justamente esses fatos, colocando no papel, até porque o princípio da evangelização do próprio cristianismo, ele é oralmente, né? E num dado momento, quando os apóstolos e discípulos começam a morrer, isso começa a ser passado no papel, né? E nascem os primeiros textos escritos da Bíblia que nós temos. Portanto, veja, o fato é sempre o mesmo, mas Lucas, Mateus, escreve de uma forma diferente, acrescentando muitas vezes. Mateus vai dizer aqui então, todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe, né? Aqui é bom destacar uma coisa importante. Aqui quando diz os irmãos de Jesus, significa os parentes. Quando nós tomamos o texto original grego, a gente vai perceber isso, né, mais facilmente. Não está dizendo irmão no sentido de nós conhecemos irmãos hoje de sangue, né? Pelo contrário, até porque no hebraísmo não havia essa divisão, né? Se todos aqueles que estavam juntos no mesmo clã, na mesma família, eram tidos como irmãos, né? Isso é muito comum quando nós falamos, por exemplo, na comunidade, nós somos irmãos na fé, nós somos irmãos de sangue muitas vezes, né? Assim também aqui nós vamos ver parentes de Jesus. Quem são esses? São os parentes de Nossa Senhora, claro, de Maria, né? Acabavam sendo, consequentemente, parentes de Jesus. Eles vão lá então para procurar Jesus. Estavam à procura de Jesus. Jesus está aqui em Cafarnaum, onde ele vai realizar muitos milagres, e a maioria não vão crer nesses milagres de Jesus, não é? Jesus até vai depois dizer assim, olha, se esses milagres tivessem acontecido em outros lugares, não é? Até pagãos, eles tinham acreditado, e aqui entre vocês que aconteceu tanta coisa, vocês viram tantas coisas, vocês não acreditaram. Era a casa de Pedro, ali em Cafarnaum, perto da sinagoga, onde Jesus esteve diversas vezes, e ali Jesus está ensinando, e chega Maria com os parentes de Jesus, querem ver Jesus. Jesus aproveita esse momento para dar um grande ensinamento. Ele vai dizer, olha, os meus parentes são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. São Lucas escreve assim, né, com relação a Jesus. Jesus dizendo, os meus parentes são aqueles que escutam a palavra e colocam em prática. Mais ou menos parecido, né? Aqui aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, São Mateus
relatou. Lucas vai dizer aquele que ouve a palavra e coloca em prática. Bom, fazer a vontade de Deus é colocar em prática os seus ensinamentos. Não é simplesmente ficar então na teoria. Isso Jesus fala ali em Cafarnaum, na casa de Pedro, né? Claro que ele não está ali desmerecendo Maria, sua mãe, não está sendo grosso, mal educado, nem com seus parentes, né? Ele não, tanto é que o Evangelho não diz nada disso. Às vezes nós ouvimos, né, pessoas dizendo, Jesus foi aqui, foi meio mal educado, meio grosso com a sua mãe, Maria, com seus parentes, quando diz isso. Não, ele não disse nada disso aqui, né? Ele simplesmente diz, olha, e a gente lendo pode perceber muito bem, não é isso? Né? Jesus respondeu-lhe, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para todos que ali estavam, né, os discípulos, vão dizer, eis aqui minha mãe e meus irmãos, aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele não foi lá ser grosso, ser mal educado com Maria, nem com os parentes, não. Simplesmente olhou para aqueles que estavam na casa e disse, olha, vocês também, tanto é que o Evangelho não diz nada mais além disso, né? Segue aqui um outro texto, né? Um outro fato da vida de Jesus. Portanto, ele está ampliando isso. Claro, Maria é sua mãe, ali estão os seus parentes de sangue, mas mais do que isso. Jesus não veio só para os seus parentes de sangue, né? Quando se encarna. Aquele que faz a vontade de Deus é irmão de Jesus, quer dizer, faz parte dessa família. Portanto, todos que ouvem a palavra e buscam praticá-la, a palavra de Deus não é qualquer palavra, faz parte da família de Jesus. Muito interessante que no domingo que nós passamos agora, o domingo passado, nós tínhamos o Evangelho de São Lucas, que tinha lá as duas irmãs, Marta e Maria, e Jesus vai visitá-las, Marta e Maria, que são irmãs de Lázaro. Jesus sempre estava junto a esta casa, a esta família, era muito bem acolhido, né? O Evangelho falava da hospitalidade, a primeira leitura, livro do Gênesis, enfim. E ali nós vemos Maria que estava nos seus afazeres e Marta que estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. Muito interessante. Maria não estava simplesmente aos pés de Jesus sem fazer nada, ou simplesmente falando mal da vida dos outros, ou contando outros fatos ou causos, né? Maria, diz ali o Evangelho, estava ouvindo a palavra. É muito interessante porque na Bíblia, estar sentado aos pés do Mestre é fazer parte da sua escola, é ser discípulo para aprender. Se Maria estava sentada, Maria já tinha ouvido Jesus outras vezes, até porque Jesus vinha sempre à sua casa. Jesus era discípula, Maria era discípula, que é um outro tabu que Jesus quebra, porque o rabino, o mestre judeu, não podia ter discípula, a mulher, era só homem. Maria está ali, Maria é discípula de Jesus. Jesus é o primeiro que faz isso, né, que tem discípula. E veja, Jesus não critica Marta pelo seu trabalho, pelos afazeres dela. Marta estava acolhendo bem Jesus, preparando a refeição. Jesus diz assim para Marta, 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 você anda muito agitada, muito preocupada com muitas coisas. É isso que Jesus critica. Jesus critica a agitação, a preocupação. Preocupar quer dizer, eu me ocupar de algo que nem aconteceu ainda, eu nem sei se vai acontecer, seja positiva ou negativa. Eu nem sei se vai acontecer. Portanto, eu gasto muita energia em algo que eu não sei se vai acontecer. Fico agitado. Jesus, que era da casa, já conhecia-os bem, Jesus vai perceber isso em Marta e vai dizer, Marta, Marta, você anda muito agitada, muito preocupada. É necessário antes ouvir a palavra de Deus. Veja, Jesus não diz que Maria está só ela certa e nem só Marta. Ambas estão certas, Marta e Maria. Jesus diz que primeiro é preciso ouvir a palavra para que depois pratique-se essa palavra. Marta estava certa, estava acolhendo bem, era hospitalidade que ela estava fazendo, estava corretíssima, não é? Para fazer a vontade de Deus é necessário ter o conteúdo dessa vontade. E para eu saber o conteúdo disso, eu preciso estar em comunhão com Deus, na minha oração, na leitura da Bíblia, na escuta da palavra, para eu praticar. Como é que eu vou praticar a vontade de Deus? Como é que eu vou buscar fazer a vontade de Deus se eu não sei qual é a vontade de Deus? Porque Jesus diz,
É preciso antes ouvir a palavra. Por isso Maria escolheu a melhor parte, no sentido de estar ouvindo primeiro, para depois colocar em prática também. Provavelmente naquela família, num outro momento invertia. Marta estaria ouvindo a palavra e Maria estaria aplicando a palavra. Portanto, veio ao encontro do tema também nosso, justamente bíblico, não é? A palavra de Deus, ela se interliga, quando Jesus vai dizer também ali aos seus discípulos, quem faz parte da minha família, da minha casa, são aqueles que ouvem a palavra e colocam em prática, segundo o relato de São Lucas. Segundo o relato de São Mateus, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Fazer a vontade do Pai é justamente aprender da palavra para colocar em prática. Veja, isso chama-se exegese. Palavrão, né? Exegese é eu perceber e entender a Bíblia pela Bíblia mesmo. Eu percebo, entendo os ensinamentos da Bíblia na própria Bíblia, ligando os textos, né? Puxando um texto aqui, um texto ali, né? Fazendo uma colcha de retalho. Porque são catequeses de Jesus que acontecem em momentos separados, né? Jesus não sentou lá numa escola e agora eu vou dar os meus ensinamentos. Não, tudo isso acontecia no dia a dia, na vida de Jesus, né? E a palavra de Deus, ela tem que se fazer vida em nossa vida. Repito, não é só uma teoria, é uma prática. Depois, mais tarde, São Tiago vai dizer assim, né? A fé sem obras é morta. Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu mostrarei a minha fé pelas obras. Né? Importante isso. Quer dizer, é necessário obra, é necessária a prática desse ensinamento. Há um provérbio árabe que diz assim, o testemunho fala mais que 1000 palavras. O testemunho fala mais que 1000 palavras. É necessário eu praticar. E São Francisco de Assis, então, diz uma coisa maravilhosa, um pensamento de São Francisco muito bonito. São Francisco diz assim, pregue o Evangelho de todas as formas. Pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho de todas as formas. Se necessário, use as palavras. Pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho de todas as formas. Se necessário, use as palavras. Quer dizer, pregue com a prática de fé, com o seu testemunho, com a sua vida, não é? Com a sua vida. Um Evangelho vivo. Nós precisamos resgatar cada vez mais isso, a leitura da Bíblia, a oração da Bíblia. Não é? Todo dia você pegar um trechinho que seja da Bíblia e aprender realmente aquilo, ler 2, 3 vezes no dia, um pedacinho que seja, todo dia, que ela se transforme em oração e se transforme em prática. Não adianta ler 10, 20 páginas da Bíblia, não, isso não ajuda ninguém, não é? Porque a Bíblia não é um livro qualquer, de literatura qualquer. É você ler um trechinho, rezar esse pedaço que você lê ali, para praticar, né? Fazer com que aquela palavra faça parte da sua vida realmente, para que você possa entender, perceber a vontade de Deus e pôr em prática. E olha que bonito, quando você aprende da palavra, percebe o que Deus tem para a sua vida e coloca em prática isso, faz a vontade de Deus, portanto, você abre portas para que a graça de Deus possa acontecer na sua vida. Quer dizer, você está em comunhão com Deus, você está em sintonia com Deus. Se você não está em sintonia com Deus, não está em comunhão, em comum união, como é que a graça pode acontecer na vida? Como é que a bênção pode acontecer? Como é que a cura pode acontecer? Como é que a libertação... Não vai acontecer, não vai acontecer. Não é mágica a fé. Fé não é mágica, não é mágica. Às vezes tem pessoas que chegam para você e dizem assim, talvez você pratica a sua fé, vive a sua fé, dá o seu testemunho, e a pessoa está afastada de Deus há muito tempo, né? Precisa de uma bênção, de uma graça, e diz assim, olha, reze lá por mim, você tem mais fé, não é? Sua oração tem mais força. Mas a pessoa, além de não rezar, nem na igreja passa. Ela pede para você fazer, mas ela não faz nada. Não é mágica. Claro que eu posso rezar pela pessoa, né? E a graça de Deus pode acontecer na vida dela, claro que pode. Mas repare que sempre quando Jesus curava, perdoava, libertava, ele dizia assim ao final, vai, tua fé te salvou. Como que dizer, vai, tua fé te libertou, transformou a sua vida, transformou o seu coração. Não adianta jogar responsabilidade para outras pessoas, ou até jogar responsabilidade para Deus. Não, é sua responsabilidade. Você tem que fazer a sua parte.
A teologia diz assim, né? A teologia católica diz assim, Deus quis precisar de nós. Não que ele precisasse, não precisa não, ele é Deus. Quem precisa de nós somos ele, nós que precisamos dele, né? Santo Agostinho vai dizer assim, né? Vai ensinar assim, nós não rezamos a Deus porque ele precisa de nós. Nós rezamos a Deus porque nós precisamos dele. Guarde isso. Nós não rezamos a Deus porque ele precisa de nós. Nós rezamos a Deus porque nós precisamos dele. É o contrário. Tem gente por aí que reza a Deus, que louva, que bendiz, que faz isso ou aquele, como se Deus precisasse daquilo, né? Deus é Deus, Deus não precisa. Somos nós que precisamos dele. Portanto, uma pessoa que se afasta de Deus, que briga com Deus, não é Deus que perde, não. Deus não perde nada. Quem perde é a pessoa que se afastou de Deus. É a pessoa que perde a bênção, que poderia ser mais feliz e não é justamente porque se afastou. Porque não acolheu essa palavra, não viveu essa experiência de Deus. Eu disse aqui já em outras ocasiões e gosto de repetir isso, né? Os orientais rezam assim, nós precisamos falar menos de Deus e falar mais com Deus. Devemos falar menos de Deus e falar mais com Deus. Até onde você está falando com Deus? Porque veja, falar de Deus relativamente é fácil. Você pega um livro lá, pega o Catecismo da Igreja Católica ou outro livro qualquer de teologia, você vai falar de Deus, vai explanar alguma coisa, vai escrever até, não é? Tem tanta gente que fala de Deus, fala bonito até, né? A gente ouve assim e fala, nossa, que maravilha! E vai ver, meu irmão, a pessoa nem fé tem. Ela leu um livro bonito, fez um texto, um poema, uma poesia, sei lá o quê, né? E nem fé tem. Quantas vezes você percebe pessoas, talvez aí na sua comunidade, paróquia já aconteceu isso, a pessoa falava tão bonito de Deus, não com Deus. Aí, e era catequista, era pregadora de grupo de oração e não sei o que mais, né? De repente, saiu da igreja, fundou uma igrejinha por aí, né? Ou foi para certas seitas perdidas pelo espaço, aí, né? Aí você fala, meu Deus do céu, a pessoa era pregadora do grupo de oração, a pessoa era catequista, como é que ela falava tão bonito de Deus? Olha que interessante, falava de Deus, mas não falava com Deus talvez, né? Precisamos aprender isso, falar mais com Deus. Claro que não estou dizendo que a teologia não é importante, o estudo, a leitura, claro que é muito importante, mas não podemos ficar só nisso. Precisamos aprofundar a nossa oração, isto é, a partir da Bíblia, a nossa conversa com Deus, a nossa experiência com Deus e não simplesmente de Deus. Portanto, quando lemos o trecho do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 12, a partir do versículo 46, não é? Jesus dizendo, olha, quem faz parte da minha família são aqueles que fazem a vontade de Deus, não simplesmente falam de Deus, mas que falam com Deus, para fazer essa vontade, para perceber essa vontade. E tomando esse mesmo texto, mas escrito por São Lucas, o fato é o mesmo, mas São Lucas vai usar justamente o pensamento, aqueles que ouvem a palavra e colocam em prática. Portanto, que tiveram a experiência, ninguém pratica aquilo que não sente-se cativado, que aquilo realmente não mexe com a pessoa. Se a palavra de Deus não mexer com a gente não põe em prática não, fica numa teoria às vezes. Faça essa experiência nessa noite, na oração, na oração. Repito, é preciso aprender, claro que a palavra de Deus tem que ser aprendida, ruminada, conhecida. Santo Agostinho diz, ninguém ama o que não conhece, ninguém ama o que não conhece. Claro que é preciso conhecer a palavra de Deus, mas acima de tudo é conhecer e colocar no coração como oração. Oração, falar com Deus, não falar só de Deus. É importante falar de Deus depois, mas primeiro fale com Deus, que nessa noite você possa falar com Deus. Vamos juntos, como comunidade aqui, pela Rede Século XXI, na nossa madrugada de bênçãos, como sempre fazemos, falar com Deus por meio de Nossa Senhora, falar com Deus na nossa oração, nos nossos pedidos, nossa partilha, nossos agradecimentos.
aquela graça que você precisa, aquela bênção que você precisa, entra na presença de Deus, entra em comunhão com Deus, fale com Deus, com fé, com confiança, joelho no chão muitas vezes que nos ajuda, não é? Toma a Bíblia, reze a Bíblia, leia a Bíblia, conheça a Bíblia. É a revelação de Deus para nós, é a revelação de Deus para nós. Como é importante aprender, ler e rezar a Bíblia. Não é só estudar não, viu? É ler e rezar a Bíblia. Estudar até que é fácil. É necessário ler e rezar a palavra. Vamos fazer isso nessa noite. Vamos pedir essa graça a Deus nessa noite. Então, ligue para nós. Nós atendentes estão lá para acolher o seu telefonema. 0 operadora 19 3871 9620. Peça a sua oração. Você que está no Facebook, envie o seu pedido para a gente. Vai lá na nossa página, Madrugada de Bênçãos, né? Curte lá, dê seu pedido de oração, compartilhe para que mais pessoas rezem com a gente também. Está aí a nossa página no Facebook, não é? Vai lá, ó, mais de 100 compartilhamentos já, graças a Deus, né? Então compartilhe conosco. A Josete Siqueira está com a gente, não é? Rezando, participando, enviando o seu pedido de oração. A Valquíria Cristina também está com a gente, não é? Rezando, enviando o seu pedido de oração, né? Então, vai lá, você vai... A Graziela Dias, a Maria Silva Gripa Schettino, o Edson Antônio Pereira Miranda, enfim. Vai lá, curte a nossa página, deixe o seu pedido de oração e compartilha para que mais gente também reze e participe nessa madrugada de bênção, onde queremos aprender a palavra de Deus, tomar posse da bênção e colocar em prática, ser sinal da graça de Deus em tantos lugares no mundo. Já temos alguém para participar conosco ao vivo no telefone. Boa noite. Boa noite, padre. Boa noite. Sua bênção. Deus abençoe. Quem é que fala? É a Viviane de Socorro. Viviane, Socorro, São Paulo, né? Isso. Muito bem. Seja bem-vindo à nossa Madrugada de Bênçãos. Amém, padre. E a senhora quer rezar por quem hoje, Viviane? Então, queria pedir oração para mim. Do casamento, né? E eu tô com 2 filhos e o meu esposo, ele convive comigo na minha casa. E ele me manda embora todo dia. Ele conheceu uma mulher de longe por internet e nem nunca viu a mulher, já tem 10 dias já, e me atropela da casa com as crianças, eu não tenho para onde ir. Já cheguei a ficar na rua com as crianças, daí minha mãe deu pouso para mim, mas só que minha mãe não tem condição também de ficar comigo na casa. Entendi. Tá difícil para mim, padre, porque eu acho que as crianças querem muito bem o pai não quer sair da casa, e conheceu a mulher por internet e nunca viu a mulher na vida. Pois é, né? E maltrata, humilha eu, já faz 10 dias isso. É o Só diabo, que a mulher também sabe, é do outro lado do mundo, lá, sei lá de onde, quer mandar dinheiro para ele ir embora, para separar a família. Pois é, coisa do diabo mesmo, né? O diabo Então, o diabo anda usando os meios de comunicação também, olha, ele tá esperto, viu? Viu, padre? Então, nunca viu a mulher na vida e conversa por mensagem perto de mim, das crianças. E a mulher falou que vai mandar 5 mil para ele poder ir embora e abandonar eu com as crianças. Entendi. Então, assistindo a televisão, a minha mãe me disse para ligar, para pedir uma oração para mim com eles, porque eu tô com depressão, já tentei quase tirar a minha própria vida. Não faz isso não. Vamos rezar, claro, pelo esposo, pela senhora, que Deus possa libertar isso, rezar pelas mãos ensanguentadas de Jesus também, vamos colocar aqui em oração, mas também, Viviane, para que Deus possa fazer a vontade de fazer o melhor para você, viu? É verdade. Para que você com as crianças também não fique sofrendo com ele aí, né? Sim. É bom que ele fique, que a família seja reconstruída, né, com a graça de Deus. Agora também não ficar aí fazendo a senhora sofrer e as crianças também, que também não é assim, né? Que a senhora também tem que ser feliz com as crianças, né? Mas eu acho que o mal, ele tá para todos os lugares, né, padre? Sim. Ele quer destruir casamento. Claro. Quer destruir e às vezes é uma ilusão, simplesmente, né? Ele precisa perceber isso, né? Eu nunca vi uma pessoa conhecer a outra em 10 dias e já falar que vai morar, a mulher mora do outro lado, mora em Portugal. Olha só. Pois é, ilusão, né? Às vezes é uma ilusão e depois quando percebe,
para reconstruir não é muito fácil, né? É muito fácil, não. Pronto. Mas vamos colocar em oração aqui, Viviane? Vou padre? colocar, diga. Então, meu filho queria falar uma boa noite, pedir a bênção para ele pode? Fale, chama ele aí. Peraí, ele tá com os olhinhos fixados na televisão, tem 10 anos, ele quer muito falar. Tá, chama ele então. Oi, padre. Alô, como é que é seu nome? Pietro. Pietro, olha só, que bom. Você tem 10 anos, Pietro? Tenho. Já tá na catequese já, Pietro? Tô. Ah, muito bem. E você quer colocar alguma oração pra gente rezar juntos aqui também? Eu queria colocar a oração para minha mãe. Pronto, vamos rezar pela sua mãe, por você, pelo seu pai, por toda a sua família aí, viu, Pietro? Porque Deus abençoe, que Deus continue abençoando bastante você. Deus dê muita luz aí, tá bom? Para você, para o irmão, para o pai também, que ilumine aí para libertar ele e para você também, tá bom, Viviane? Tá bom. Pronto, então que Deus continue abençoando bastante aí a Viviane, a família, muita paz, muita luz, que Jesus possa também com o seu sangue estar libertando também e abençoando essa situação, abençoando esse casamento, essa família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, Deus abençoe a Viviane aí de Socorro, São Paulo. Vamos colocar, pedir pelo sangue de Jesus também. Como eu disse, e é verdade, o inimigo hoje usa de tudo, né? E às vezes são ilusões, né? Que ilude e depois a coisa não dá certo e se perdeu uma família, né? Então, às vezes, a oração é importante, claro, fazer tudo para que a família seja reconstruída, mas também não vai ficar sofrendo à toa com as crianças e ela sendo humilhada. Não é assim também que funciona, nem Deus quer isso para ninguém, né? Temos mais alguém para rezar conosco, falar ao vivo. Boa noite. Boa noite. Quem é que fala? Aqui é Dona Antônia Irismar Gabriel Motas, Saboeiro, Ceará. Ceará, que bom. Seja bem-vinda à nossa madrugada de bênçãos. Obrigado, padre. Benção. Deus abençoe, Dona Antônia. E a senhora quer rezar por quem hoje? Hoje eu quero dar meu testemunho. Eu recebi uma graça de meu esposo, né? Por Diga, causa então. que ele se engasgou. Aí eu tava numa cidade, ele noutra, né? Daí de noite ele ligou pra mim dizendo que tava engasgado, né? Não. Aí eu fiquei muito preocupada, mas o que eu podia fazer era rezar, né? Aí no outro dia eu ligava pra ele, ligava e nada. Aí quando foi assim umas 11 horas, eu liguei a TV, era dia domingo, né? Certo. Eu preocupada demais, eu digo, não, vou ligar aqui a televisão pra eu assistir a renovação, né? Carismático. Aí eu liguei, ia dar 11 horas do dia, né? Aí eu liguei, daí eu pedi, né? Que as mãos do sanguentário de Jesus fosse onde ele tivesse, que ele fosse fazer alguma coisa pro meu esposo, né? Aí então, ele não estava me atendendo por causa que ele estava no hospital, né? Aí o médico já ia transferir ele para outra cidade, né? Daí ele disse que veio quando sentiu, né? Aí o espinho descendo, né? Assim. Aí eu muito bem, né? Quando ele foi mais tarde, né? Ele me ligou, né? Aí me contou a história, né? Daí eu também, eu tava calada, fiquei, né? Daí eu disse, eu não falei pra ele, né? Tô falando hoje por causa que ele tá aqui, né? Certo. Né? Por causa que eu tô aqui numa cidade de Saboeiro e minha casa mesmo é em Catarina, Ceará, né? Certo. Aí ele veio lá, cuidando da casa e eu aqui cuidando da minha mãe. Já tem 94 anos. Sim. Aí hoje ele tá aqui, daí eu digo, eu vou dar o testemunho aqui pra ele ouvir, né? Claro, que bom. Como é que é o nome dele? O nome dele é Antônio. Muito bem, Deus abençoe, João Antônio também. Que bom que tá aí, que correu tudo bem, né? Pois é, né? Aí eu digo, eu vou dar o testemunho pra ele ouvir, por causa que o que vale é a fé, não é precisa estar perto, é a fé que vai, né? É que vai a montanha. Claro, claro, a intercessão, a oração de intercessão que ajuda, né? Pois é. Que bom, louvado seja Deus, que deu tudo certo, ele tá aí junto com a senhora, né? Exatamente. Que bom. Como é que é o nome da mãe que tá aí?
A minha mãe é Cecília Maria da Conceição. Deus abençoe. 94 anos? 94 anos. Ai, que bênção. Vamos Pois rezar é. por ela também. E também quero rezar também que dê muita paciência a ele, ter muita compreensão, por causa que não é fácil ele viver lá, né? Eu cá. Claro. Né? Eu quero só pedir a Deus que dê muita compreensão a ele, que ele é um homem maravilhoso para mim. Pronto, então vamos rezar por ele, que Deus, dando graças a Deus, né? E pedir por ele também, pela senhora, pela mãe, por toda a família, viu, minha irmã? Minha filha também, que eu tenho 3 filhas, né? Pronto, rezar para ela, por toda a família, então que Deus possa abençoar bastante, né? Faça uma oraçãozinha aí, padre. Pronto, a gente vai colocar aqui junto às mãos ensanguentadas de Jesus para pedir. Vamos pedir a Nossa Senhora também na hora da consagração, tá bom, dona Antônia? Deus continue abençoando muito aí a vida da senhora, a família toda da senhora aí no Ceará, rezando, participando conosco aqui da nossa madrugada de bênçãos. Participando, rezando, dando o seu testemunho também, que é importante, né? É bom a gente agradecer também a Deus, né? Por tantas bênçãos e graças que Ele nos concede. Você pode ligar para a gente também, para você participar, né? Nós estamos numa campanha, não é? E eu tenho que explicar a campanha aqui para você, que nós estamos... Olha só quantas capelinhas nós temos aqui, tá vendo? As capelinhas das mãos ensanguentadas de Jesus. Você que é sócio, recebeu 2 boletos aí na sua casa, com a Revista Brasil Cristão, né? A Revista Brasil Cristão, que você que é sócio recebe todo mês, não é? Deixa eu ver aqui. Ó, a Revista Brasil Cristão, deixa eu achar aqui. Tem papel bastante aqui, aqui, a Revista Brasil Cristão, que você recebe todo mês, né? Que é o presente do Padre Eduardo para você. Você que é sócio, recebeu a revista e recebeu 2 boletos juntos com a Revista Brasil Cristão. São esses 2 boletos, a carta do Padre Eduardo, né? Falando da campanha do preciosíssimo sangue de Jesus. Tá aqui, ó. Tá a carta de um lado, com a gota do preciosíssimo sangue, e os 2 boletos, né, que estão aqui. Um boleto, você faz a sua colaboração, sua contribuição mensal para a gente manter essa obra. E o segundo boleto é o seu algo a mais que você vai fazer para a gente nesse mês, não é? Então, um algo a mais. O primeiro boleto é a sua contribuição mensal. E o algo a mais é o segundo boleto. Você fazendo a contribuição dos 2 boletos, você vai concorrer a essas capelinhas das mãos ensanguentadas de Jesus. Toda madrugada de bênção estamos sorteando 2 dessas capelinhas para quem faz a sua doação. Não é? Então a gente quer, é uma campanha de oração, não é? A gente pedindo aí a graça, a bênção, que o preciosíssimo sangue de Jesus possa curar e libertar, e também para colaborar com a obra da Associação do Senhor Jesus da Rede Século XXI. Daí você recebeu aí, junto com a revista, com essa carta do Padre Eduardo, né, a gota do preciosíssimo sangue, tá aqui, não é? A gota que você vai mandar para a gente. Aqui tem a oração, olha só, aqui é a oração do preciosíssimo que vai ficar para você, você vai destacar, vai ficar para você. E desse outro lado aqui, não é? Você vai enviar para a gente as suas orações, os seus pedidos, não é? Vai preencher isso daqui e vai mandar para a gente, tá bom? Vai mandar para a gente. Aqui você vai destacar, e desse outro lado aqui, tem uns picotinhos que você destaca aqui, não é? Vai ficar uma gotinha de sangue, como essa daqui, olha só, ó a gota aqui, tá vendo? Ó a gota de sangue, fica assim, não é? Fica assim, e do outro lado tá os pedidos de oração que você manda para a gente. E a gente vai colocar nessa urna, olha a urna aqui atrás, aqui tem uma urna, tá vendo aqui a urna? Olha só, que nós temos essa urna e vamos colocar todos os pedidos aqui para rezar nas suas intenções, tá vendo? Que é a campanha Preciosíssimo Sangue de Jesus nesse mês, não é? E todos esses pedidos vão ser consagrados no dia 28 na missa, não é? A missa do Preciosíssimo Sangue, vamos consagrar todos esses pedidos. Então, se você quiser sócio, recebeu a revista, não é? Faz a doação dos 2 boletos para concorrer à capelinha, manda para a gente pedido de oração. Você que não é sócio e não recebeu, fica sócio hoje, né? Liga para a gente agora, não é? Independente da quantia, fique sócio, fique fiel. Amanhã já faz a sua contribuição. Se for hoje, já pode ser pelo débito automático, cartão de crédito, né? Mais fácil. Né? Senão amanhã já faz a contribuição e já vai automaticamente, fazendo contribuição dos 2 boletos, automaticamente concorrer à capelinha das mãos ensanguentadas de Jesus e envia para a gente a oração, como fez aqui deixa eu ver o nome aqui, Noemi, mandou para a gente aqui também,
aos seus pedidos de oração e a gente coloca aqui. Mandou o pedido a Eliane Pereira, também mandou o seu pedido de oração e a gente coloca aqui. A Eliane mandou aqui o seu pedido de oração e também a gente vai colocar aqui. A Irene também tem aqui. Então, vem vindo as gotas e nós vamos rezar por você. Então, não é sócio ainda, fica sócio hoje. Pode ligar, tá aí o telefone, 0 operadora 19 38719620, para você se associar, fazer parte dessa grande obra de evangelização e para você ajudar com os 2 boletos para concorrer às capelinhas que nós vamos sortear hoje, mais 2 capelinhas das Mãos Ensanguentadas de Jesus, aqueles que fizeram já as suas contribuições e a gente agradece. Vamos ver aqui o primeiro, quem vai ganhar a primeira. Vamos ver aqui quem ganha a primeira. Parou! A Edna Romualda da Silva. Edna, deve ser Eda, né? Acho que é isso. Eda Romualda da Silva, Santa Bárbara, Minas Gerais. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado pela colaboração com a gente, pela oração, pela fidelidade, pela colaboração dos 2 boletos. Ganhou uma capelinha. Vamos agora aqui a segunda capelinha. Vamos ver quem vai ganhar a segunda capelinha das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Parou! Maria Francisca de Souza, de Colorado, no Paraná. Muito bem, Deus abençoe Maria Francisca de Souza, Colorado, Paraná. Obrigado por ser fiel, fazer a sua colaboração aí dos 2 boletos e ganhou aí uma capelinha também. Amanhã temos sorteio de mais 2. Não fique só com a gente, né, durante a madrugada de bênção, ajude-nos, né? Seja um evangelizador, né, acima de tudo, um grande missionário e também nessa campanha possa concorrer às 2 capelinhas das Mãos Ensanguentadas de Jesus nessa nossa campanha, Mãos Ensanguentadas de Jesus, que você nos acompanha aqui. Quantas graças, quantas bênçãos, né, têm sido espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E aproveite agora o nosso primeiro intervalo, então, para você ficar sócio, aproveite para você ligar, deixar o seu pedido de oração, para você falar ao vivo com o padre também, não é? Para a gente continuar unidos nessa grande comunidade de oração aqui pela Rede Século XXI. O intervalo nosso é bem rapidinho e a gente volta já já.